Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Benites, sou terapeuta floral, alquimista e oraculista. E estamos aqui hoje para saber quais são as previsões para os próximos 30 dias para os arianos. Lembrando sempre que esta é uma tiragem coletiva, então é preciso que você adapte a sua situação, beleza? Se você quiser uma consulta na sua energia, é só clicar no link na descrição do vídeo. Eu vou ter o maior prazer em te atender. Outra coisa, este vídeo é atemporal, ou seja, ele é válido a partir do momento em que você estiver me assistindo. E agora, arianos, vou pedir que vocês respirem fundo, peçam para os seus mentores e guias uma orientação. Vamos entender quais são as tendências para os próximos 30 dias. Vamos ver como você entra o mês, Áries. Ó, vocês entram na energia do urso, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que vocês vão entrar esse mês com vontade de batalhar, né? Pelas coisas de vocês, vocês vão ter mais foco. É um mês que pede também isso, se você tá desanimado e tal, por coisas da vida, algumas questões X. É pedido que vocês tenham determinação, seja ela por um emprego, seja ela por, sei lá, uma mudança de vida no geral. É preciso que vocês tenham a determinação e vão fundo, lembrando assim do seu foco, da sua meta e indo com ímpeto, sabe? Agarrando todas as oportunidades que se apresentarem para vocês nesse momento, beleza? Na área das finanças, a gente tem os livros, tá? Me parece que existe alguma oportunidade chegando para vocês, arianos, mas eu vou pedir que vocês sempre leiam tudo nas entrelinhas, investimentos, contratos a serem assinados. Por que eu tô falando isso? Porque é um livro longo, ele tá na metade do caminho só, então eu peço que vocês leiam tudo nas entrelinhas, com atenção a todos os detalhes, porque Mercúrio ainda tá retrógrado, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá? Se não tiver retrógrado Mercúrio, a hora que você estiver vendo esse vídeo, da mesma forma, leia nas entrelinhas, tá? Procure ler com atenção. Se for fazer um investimento, legal a obra aqui, né? Não sei se tá pegando no vídeo. Se for fazer um investimento, lê o contrato, tá? É preciso que vocês revejam a forma de investir, a forma de guardar dinheiro aqui nos próximos 30 dias, beleza? Na comunicação, vocês estão se comunicando de maneira mais amorosa, vocês estarão se comunicando de maneira mais sentimental, talvez, ouvindo a intuição, ou pelo menos quem não está se comunicando dessa forma, é pedido que vocês ouçam mais a intuição, lógico que sempre racionalizando na hora de se comunicar, tá? De enfrentar seus medos também, mas que quando vocês forem falar, falem, se expressem com o coração de vocês. Combinado assim? É preciso nesse momento, apesar de ter um foco, apesar de ir à batalha e tudo mais, é importante que vocês se expressem com o coração, tá? De maneira mais maternal. Outra coisa, com os filhos também, é preciso aprender a impor limites, mas sempre lembrando de maneira amorosa, de maneira acolhedora, procurando entender seu filho nesse mês, se você tiver filhos, tá bom? Na sua casa, arianos, temos a carta do navio, tá? A carta do navio indica mudanças.
E aí pode não ser só de residência, tá? A tendência é que alguns arianos que estão me ouvindo aqui e nos próximos 30 dias façam uma mudança. Uma mudança que assim é um processo, não é do dia pra noite, né? Talvez as coisas caminhem mais devagar do que você gostaria. No entanto, esta é uma mudança para novos ares, para uma nova vida. É uma mudança que talvez alguns tenham um certo probleminha em desapegar de algumas questões, mas é algo que muda a sua vida definitivamente, assim. Então, ai, Gabriela, não vou mudar de casa. Ok, será que não tem alguma coisa dentro da sua casa que você precise modificar? Nem que sejam os móveis, nem que seja talvez começar uma reforma, mas algo precisa ser modificado aqui. E se ainda não começou, precisa começar, tá bom? É deixar para trás o que te emperra na vida, essa carta, beleza? Neste mês, nos próximos 30 dias, ariano, você vai estar todo amorzinho, você vai estar se gostando mais, sabe? É como se você percebesse quem está do seu lado mesmo, você se coloca como um grande companheiro ou uma grande companheira, sendo fiel aos seus princípios, leal a si mesmo, procurando a felicidade verdadeira aqui. Coisa mais bonita. Quem tá solteiro e que quer que tem um crush, tal, cuidado só para não demonstrar tanta carência, tá? Muita carência, muito apego, cuidado com isso. No mais, vocês estão uma pessoa delicinha de ficar por perto nos próximos 30 dias. Verdadeiramente felizes com vocês mesmos. Isso é muito bom. No trabalho. Tá. Eu vejo que alguns arianos ou trabalham de home office ou vão trabalhar em casa, ou quem tá desempregado, é possível que arrume uma proposta para trabalhar em casa, de home office, como eu falei, ou de repente comece a fazer coisas em casa, trabalhando com coisas artesanais, com coisas que trazem mais aconchego para a vida das pessoas, criando uma certa base, uma certa estrutura. Alguns de vocês já estão há muito tempo num trabalho e que este trabalho, ele sim traz um conforto para vocês, tá? Não vejo mudanças significativas. É como eu disse, para quem está desempregado, é possível que faça alguma coisa em casa para começar a ganhar dinheiro, ou que receba uma proposta para trabalhar de home office, tá? Perceba também se você, ariano, não está dentro de uma zona confortável demais, mas que é um tanto quanto desconfortável para você, mesmo que de forma inconsciente. E aí é preciso que vocês saiam dessa coisa, desse padrão que vocês estabeleceram, tá? Seja por conta de uma infância, seja por conta do seu lar de origem, que vocês criaram esse padrão de comportamento e que vocês não conseguem fugir muito de rotina, se abrir a outras coisas, tá? Isso é bem específico, é para alguns de vocês apenas. Acho que era isso. Relacionamentos. A lua. Tá. Aqui temos 2 momentos, até mais, mas enfim. Primeiro momento, eu vejo que alguns de vocês estão confusos com o relacionamento de vocês, alguns estão tristes com o parceiro, alguns não sabem se vão ou se ficam, tá? Estão se deixando levar mais pela melancolia aqui. Não sei se de repente ou o parceiro reflete a sua luz, então ele quer brilhar mais do que você aqui.
E aí isso pode causar algumas brigas, tá? Ou se você se vê sem brilho ao lado do seu parceiro, tá? Para essa galera desse primeiro momento, é pedido que vocês se desvencilhem desses sentimentos mais negativos, tá? E comecem a interiorizar o que é bom pra mim, o que não é bom pra mim, e a começar a falar o que incomoda, tá? Num segundo momento, eu percebo que, pra quem tá bem no relacionamento, eu percebo que esse relacionamento continua bem, sabe? Tipo, ele é um relacionamento em que você se sente acolhido, cuidado apenas para não projetar a imagem da mãe no relacionamento. Sabe quando a mulher se envolve com um homem que parece muito com o pai? Ou o homem se envolve com a mulher que parece muito com a mãe? Então, toma apenas cuidado, tá? Para não se prender a isso, tá? Não projetar a imagem do genitor no seu parceiro, porque isso pode estar te carregando de algumas ilusões aqui, tá? O que você precisa deixar para trás? Alguns arianos aqui procrastinam bastante, apesar de ir, fazer, acontecer, nunca terminam nada. É preciso parar de ser tão rígido, ariano. Tão rígido consigo, tão rígido com os outros. Perceber que, assim, se você ficar parado nessa rigidez toda, endurecido ou endurecida, você só acaba criando mais preocupações e acaba aqui meio que não saindo do lugar, tá? Então, larga a mão um pouquinho dessa rigidez, combinado? Seus ideais. Olha só que coisa mais linda. Alguns de vocês querem firmar compromisso aqui. Independente se você quer firmar ou não compromisso com alguém, tá? O que é pedido pra você? Você não tem um sonho? Então é preciso que você se comprometa mais. Alguns arianos aqui são extremamente, sabe, procrastinadores? Sabe quando você tem que mandar currículo, mas não manda? E aí fica reclamando que você não tem emprego? Sabe quando você tem como ganhar dinheiro e fazer alguma coisa em casa? Só que aí você fala, mais tarde eu faço, mais tarde eu faço. E aí você acaba não fazendo. É preciso e é pedido que você se comprometa mais nos próximos 30 dias. Porque só assim você vai conseguir realizar todos os teus sonhos. Responsabilidade perante a vida. Alguns de vocês, arianos, estão subindo uma montanha que tá difícil, né? Uma coisa, um caminho longo, árduo. Muitos de vocês olham lá para cima no seu propósito de vida, onde vocês querem chegar, e vocês simplesmente param e falam, tô com uma preguiça de subir isso aqui, bem. Alguns de vocês não encontraram um propósito, estão achando que vocês andam, patinam nessa vida, e vocês não sabem onde isso vai chegar. Então vocês querem desistir. Não faça isso. É pedido que você persevere nesse momento. Alguns de vocês nem sabem para onde estão indo. E vou dizer uma coisa. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, estabeleça primeiro a sua meta, tá? Onde você quer chegar. Estabeleceu? Comprometa-se com isso e proponha-se. Persevere, tá? Nada vem caído e de mão beijada. Você tem que fazer. Senão, não vai acontecer. Tá bom? O chicote. Olha, alguns de vocês aqui é preciso que tomem cuidado, tá? Para não querer controlar demais as coisas, tá?
Outros que têm a vida desregrada, é pedido que vocês comecem a controlar mais hábitos, situações. É preciso que vocês pedido que vocês percebam qual é o ciclo da vida de vocês que está se repetindo nesse momento, sim. Toma cuidado para não machucar os outros e para não se machucar também, tá? Mas eu quero uma clarificação aqui. Qual o futuro próximo que está por vir para o ariano? Ó, as nuvens e os pássaros. Cara, é como assim, ó. As dificuldades parece que vêm para vocês ficam muito preocupados. Só que, o que é pedido para vocês? Que vocês levem as coisas de forma mais leve. Lembra da rigidez? Lembra da estagnação? Que vocês não saem do lugar, né? Que fica aquela coisa rígida que eu falei que vocês precisam deixar para trás. De fato, vocês precisam deixar para trás. Porque senão vocês implicam em vocês um autossofrimento. Eu vejo muito mais aqui como uma autossabotagem, que existe essa tendência de acontecer nesse mês, e de vocês acabarem vindo a perder talvez algumas oportunidades. Então eu vou pedir que vocês não entrem em desespero, não é momento de desesperar. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Para de querer controlar tudo que acontece ao seu redor e, procura levar as coisas de forma mais leve, beleza? Notícias chegam também aqui, mas é preciso que você não fique desesperado com a primeira tempestade que chega, tá bom? Seu estado de espírito, você sabe que você precisa tomar uma decisão e é preciso logo começar a se mexer. É como se nesse mês, nos próximos 30 dias, seus mentores e seus guias te apresentassem opções. Cabe a você se você vai querer continuar do jeitinho que você tá, percebendo que existem pontos em que sim você procrastina, em que sim você se auto-sabota, e escolher um caminho, independente de qual for ele, tá? Vou tirar uma outra carta aqui de conselho para vocês, arianos. Um conselho para os arianos, baralho, para os próximos 30 dias. Qual é um conselho para os arianos para os próximos 30 dias? Pulou alguém aqui. Já até virou, pera. Virou aqui, ó. Sabe qual é o conselho para você, ariano? Seja mais espertinho, você precisa se mexer, você precisa agilizar algumas coisas, agilizar o seu lado. Também é bom que você faça uma limpeza energética, uma desobsessão. Para quem vai em centro espírita, fica o recado, digo aí. Existem algumas influências talvez negativas que estão sugando sua energia e você acaba ficando esgotado, tá? Então faça uma limpeza espiritual, faça uma limpeza energética, lave suas roupas ou com anil ou com sal grosso, tá? É pedido para alguns aqui. Vocês estão se apegando muito a migalhas, talvez, sabe? E isso não ajuda. Então é preciso que vocês se agilizem, é preciso que vocês procurem as saídas, e elas estão onde você menos espera, beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente consegue ver. A justiça divina vem a partir do momento em que você... Presta atenção. A justiça divina vem a partir do momento em que você decidir abandonar velhos padrões, tá? Começa a se gostar mais, ariano. Alguns aqui estão com a autoestima baixa. Baixa. Não, começa a se gostar mais. Seja mais leal a você. Seja mais acolhedor com você mesmo. Ame-se incondicionalmente, tá? Procura se valorizar. Você está se desvalorizando para você mesmo. Alguns aqui estão com um sentimento de fracasso, talvez.
Não faz isso não. Lembra que semelhante atrai semelhante? Então imagina o que você está atraindo quando você se deixa de gostar, quando você se sente fracassado, quando você esquece de ter um pouquinho de prazer na vida. Isso não de coisas supérfluas, é de gostar verdadeiramente da vida, de gostar verdadeiramente de você, de saber o seu valor, de saber se posicionar, de saber que é preciso se acolher, de saber que às vezes a gente precisa de ajuda sim, dos amigos, do companheiro, da companheira, tá? É pedido que alguns de vocês estudem mais, tá? Algumas horas de estudo são necessárias aí. Não sei se você tá querendo prestar concurso, não sei se você tá querendo mudar de área na sua vida, mas é pedido que vocês estudem, se tranquem em casa, literalmente estudem. Eu vejo alguns aqui com muitos ciúmes, um pouco confusos, um pouco tristes, por conta de ciúme, sim, por conta de estar mais confuso, alguns por conta de questão financeira, alguns por conta de alguns gatilhos do passado. Alguns aqui estão muito ligados à mãe emocionalmente falando, se a mãe está viva, ou se a mãe já partiu para outras dimensões. Mas tem alguma coisa com a mãe que desperta uma saudade, uma vontade de colinho de mãe, né? E que precisa resolver alguns gatilhos aqui para que a vida possa fluir melhor, fazer uma cura interna talvez. Para quem é alquimista, talvez uma limpeza de DNA na parte da mãe é importante aqui, tá? Mas alguns aqui precisam sim fazer uma limpeza de DNA, limpeza geracional aqui, constelação sistêmica eu não vejo tanto, mas pode ajudar, tá? Mas é algo referente à mãe, beleza? Por que você sempre escolhe ficar no mesmo lugar? Perceba o que é autossabotagem ou não aqui, tá? Onde você se sabota, Ariano? Alguns arianos aqui precisam perceber qual é o padrão nos relacionamentos de vocês, tá? Para vocês não caírem de novo, não cometerem os mesmos erros. Parece que vocês estão rolando, patinando e acaba sempre dando na mesma. Se você não quer que este seu relacionamento, se você está se relacionando legal, ou mesmo se você não estiver com ninguém e estiver começando alguma coisa, perceba o que você está repetindo do seu passado nos relacionamentos para que não aconteça a mesma coisa se o ciclo anterior foi negativo. Beleza? Era isso, meus amores. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. É isso aí, um beijo e é nóis.